Opa, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui de autoconhecimento. Essa vai ser uma aula mais rápida, porque você já entendeu o conceito de ingredientes, subcamadas e tudo mais. Muitas pessoas que sofrem com ansiedade, enfim, problemas emocionais, elas reclamam desse diálogo interno, dessa vozinha que fica na cabeça delas, discutindo com outra pessoa, criando historinhas, remoendo culpa, se culpando, se preocupando. Sabe como que se faz para controlar esse diálogo interno? Usando as subcamadas. Usando as subcamadas. Brinca com as subcamadas. Olha só. Vou ter passei uma discussão. Discuti ali com alguém e tal e fico remoendo como que tinha que ter sido. Nossa, podia ter falado tal coisa. Podia ter falado assim. E você fica remoendo aquela história e você imaginando você falando aquilo para aquela pessoa. Ou aquela pessoa te xingando e você se diminuindo. E aquela pessoa falando. Isso te corrói por dentro. Como que você controla isso na sua cabeça? Faz uma coisa. Tá vendo essa pessoa aí? Que tá te xingando e falando alto com você, você tá se sentindo para baixo, tá? Faz uma coisa. Imagina ela com a voz do Pato Donald. Ou a voz do Bob Esponja. Eu não sei fazer a voz do Bob Esponja aqui, senão eu fazia. Mas imagina ela com a voz do Bob Esponja. Vou colocar aqui no YouTube. Eu vou colocar aqui pra você. Tá? Olha só. Sabe aquela briga que você teve com alguém? Que você ficou puto. Você ficou puto mesmo. Com aquilo. Você queria responder, você queria... Aquela pessoa, ou falando do futuro agora, aquela pessoa que você não gosta nem de ouvir a voz dela. Aquela voz daquela pessoa irrita você. Você faz o seguinte. Você imagina aquela pessoa com a voz do Bob Esponja. Esses anúncios aqui do YouTube. Ó, esse daqui é do... Ó. Deve ser sua consciência. O que é consciência? Viu? Deve ser sua consciência. Não, deve ser Sabe sua aquela pessoa que se... Fica me falando. Sabe aquela pessoa que se odeia? Aquela pessoa que te irrita no fundo da alma. A voz dela irrita. Imagina na sua cabeça ela O que fazer? Não, deve ser sua consciência. com essa voz aqui. Não existe como você se irritar. Não existe como você se irritar. Você brinca com a sua imaginação a tal ponto que você muda toda a sua realidade. Toda a sua realidade. Essa pessoa que te irrita, te desagrada. Imagina ela com a voz do Bob Esponja e o nariz de palhaço. Não tem como você ficar mal. Só que tem um perigo nessa técnica. Tem um perigo. Sabe essa pessoa que você tem que ver todos os dias e só a voz dela irrita? Imagina a voz do Bob Esponja, coloca o nariz de palhaço. E você vai começar a dar risada dessa pessoa, falando aquelas frases que te incomodam com a voz do Bob Esponja, que você não vai levar a sério essa pessoa. Tem um perigo. Quando você chegar no seu trabalho e ver essa pessoa, não dê risada na cara dela. É muito provável que, se você ensaiar mentalmente isso, você vai chegar e olhar na cara dela e você vai dar risada. Você vai dar risada, porque vai vir essa representação da voz do Bob Esponja com o nariz de palhaço. Vai vir na sua cabeça. Deixa isso ridículo na sua cabeça. Essa é uma técnica, mudando um pouquinho de assunto, tirando do diálogo interno, para você tratar fobia. Sabia? É muito simples. A pessoa que tem aquela imagem de uma aranha, uma borboleta, você faz o seguinte. Coloca a aranha com chapéu de palhaço. Coloca a aranha com uma vozinha de algum personagem que você gosta. Não fica mais familiar a representação da aranha na sua cabeça? Traz medo? Não. Eu amo Bob Esponja. Traz medo. Isso, tratamento com crianças, é muito interessante. Pega um personagem legal para criança e coloca a representação que ela tem do personagem legal no objeto fóbico. Coloca ali. E aquela criança vai mudando a interpretação que ela tem. Porque, nossa, não é tão perigoso assim. Você dá risada olhando para a cara da aranha. E quando mostra aí a tela do celular, por exemplo, com a imagem de uma aranha, ela não tem mais medo. Antes ela não conseguia nem olhar a imagem de uma aranha na tela do celular. Não conseguia. E agora ela está olhando tranquilamente. Está sem fobia. Então, voltando para o diálogo interno. Você tem que brincar. Brincar com aqueles ingredientes. Deixa aquela vozinha da sua cabeça. Toda vez que vir uma voz na sua cabeça incomodar, seja a voz de outra pessoa, ou a sua voz mesmo te desencorajando, imagina um volume
e vai abaixando. Até deixar no 0. E tem a vozinha da pessoa motivada. Aumenta essa voz dela e coloca uma música que você gosta. E aumenta essa voz e coloca uma música que você gosta. Aqui. Se você faz isso, você muda totalmente sua realidade. Na hora você muda o teu estado emocional. Na hora. Esse diálogo interno, eu percebo aqui no consultório, é uma coisa terrível. As pessoas, muitas vezes, elas fazem a limpeza emocional, e eu explico isso aqui no consultório. E não é uma coisa corrigida na psicoterapia. Isso se chama psicoeducação, ela tem que fazer na casa todos os dias. Ela tem que ir mudando esse padrão de comportamento. Se ela faz a limpeza emocional e não se liga nesse diálogo interno e não começa a trabalhar essas modalidades e opa, tô me incomodando com a voz daquela pessoa, então vamos mudar a representação da voz da pessoa aqui na minha cabeça. Porque lembra que a voz dela é neutra? A voz daquela pessoa é neutra. O problema é dela. O que está te incomodando é a representação que você tem de acordo com a voz dela. Muda a representação que você tem. Coloca a voz do Bob Esponja. Muda. Porque senão vai acontecer o seguinte. Nós esvaziamos o seu copo de água suja na limpeza emocional. Está sem água. E a água que você está colocando no copo é uma água suja. Não é água limpa. Porque todo dia, de novo, você está se irritando. Se irritando. Se irritando. Se irritando. Não faz sentido. Não faz sentido. Você entende? Então, essa é a maneira de você controlar os seus diálogos internos. Se você, e lembra, para controlar os diálogos internos, você precisa entender dos ingredientes das subcamadas. Precisa entender isso. Porque é isso que forma os diálogos internos. O diálogo interno nada mais é do que a vozinha mais alta, a vozinha bem aqui do seu lado, daquela pessoa que se irrita. Então deixa longe. Deixa longe a vozinha. Tá lá falando, lá. Tá lá falando. Tá lá falando bem baixinho. Com a voz do Bob Esponja bem baixinho. Não tem como te incomodar uma voz baixinha do Bob Esponja bem longe. Tem como te incomodar uma voz aqui, ó, grande e alta. Isso incomoda. Então aplica essa técnica de diálogo interno que você não tem ideia, a sua realidade vai mudar muito. Porque como a gente vive no meio de pessoas, e muitas pessoas não nos agradam, da mesma maneira que você não agrada algumas pessoas também. Você vai se sentir muito melhor mudando e modelando esses diálogos internos, beleza? Um forte abraço e até a nossa próxima aula.